processando. Pronto. Boa tarde. Eu costumo dizer assim, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque esse vídeo vai ficar disponível e aí as pessoas poderão assistir a qualquer momento, a qualquer hora, né? Então, geralmente, o bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que a pessoa vai acessar. Então, a qualquer momento, vocês poderão estar acessando esse vídeo, que vai estar disponível no blog na 27ª semana, né? Vou apresentar aqui para vocês uma breve revisão do conteúdo, né? Antes, deixa eu apresentar a tela. Apresentar a tela para poder ver o conteúdo que eu vou mostrar, né? Isso. Agora sim, né, nós podemos apresentar a tela, né? Deixa eu ir aqui para o blog. Pronto, aqui vocês vão estar vendo a tela, né, do blog do professor Frank Lane, segundo ano de Geografia, terceiro bimestre. Como eu sempre digo a vocês, cada bimestre a gente coloca uma página do blog para que vocês acompanhem o conteúdo do bimestre. Então, nós só vamos mudar dessa página no quarto bimestre, a gente inicia uma página nova com o conteúdo do quarto bimestre. Durante todo o terceiro bimestre, tudo que a gente vai vendo, eu vou colocando aqui. Então, a gente tem aqui a matriz de conhecimentos básicos da SEDUC. O que está verdinho é o que a gente já viu. Vejam que eram muitos conteúdos, né? Do começo do ano para cá, a gente já viu grande parte. O que está amarelinho, com as bordas amarelas e vermelho, né, é o que a gente está vendo, né? É o que a gente vai começar a ver. O que está vermelho, apenas vermelho, com a coloração sem coloração de borda, né, de sombreamento, essa parte a gente já está praticamente concluído, né? E vamos entrar agora nessa parte que está sombreada, ou seja, esses conteúdos que estão vermelhos, sombreados, nós estamos entrando. Os que estão sem sombra é os que nós estamos terminando, que é justamente o objetivo da revisão de hoje, né? Tá bom? O que está ainda sem nenhuma cor, pretinho, é o que nós iremos ver. Só que a gente já, no processo de revisão hoje, a gente já aborda algumas das coisas que vão ser discutidas nesses conteúdos para frente. Até porque nada na geografia é totalmente separado, mas sim interligado, né? Essa foi a nossa primeira semana, né? A semana 22, a primeira semana do terceiro bimestre, onde não houve aula, mas houve um planejamento estratégico do bimestre, né? A jornada pedagógica com os professores, com o núcleo gestor, para poder alinhar como era que a gente ia começar agora esse bimestre, né? Confesso a vocês que já há, né, por parte do Estado, por parte das instituições, uma certa, vamos dizer assim, uma certa pressão para que volte, né? Franklin, dizer que é pressão, não existe pressão. Não, há uma certa pressão para que se volte, porque a partir do momento que se discute uma volta presencial, mesmo que híbrida, mas sem prover, sem dar as condições necessárias para que aconteça, né? Tanto no ambiente escolar, na estrutura escolar, no transporte escolar, né? Como na questão da vacina, então de certa maneira, forçar um pouco a barra, né? Porque, assim, professores estão vacinados com a primeira dose, a maioria, tem deles que ainda não recebeu nem a primeira dose. Funcionários, núcleo gestor também, da mesma maneira, com a primeira dose, alguns com a segunda dose e tem ainda alguns que não recebeu nem a primeira dose. Então, tem uma diversidade aí. E alunos, nós temos um público como vocês, né, que variam aí entre 14 a 18 anos de idade. A maior parte do nosso público é isso, né, entre 14 e 18 anos de idade. Esse público ainda, agora que está fazendo o cadastro,
né, começaram a fazer o cadastro. Essa semana o prefeito teve aí nas redes sociais, os administradores, gestores, não só aqui de Missão Velha, de vários dos municípios de forma geral, pedindo para esse público se inscrever, porque está aberto o cadastro agora no Estado, né, para a partir de 12 anos de idade se inscrever, e aí vocês estão dentro desse público, né, e quanto mais inscritos, mais doses o município vai receber com mais agilidade, né, mas o fato é que não recebemos ainda, nem vocês estão vacinados, então eu acho que seria egoísmo dos professores trabalhar até agora, né? Os números da pandemia vêm baixando, é bem verdade, vem baixando, graças a Deus, vem baixando, né? Mas nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de achar que porque estamos vacinados, e nem estamos todos vacinados, por exemplo, eu não tomei a segunda dose ainda, só tomei a primeira, né? Achar que a gente já pode ter uma volta segura quando os alunos não foram vacinados, né? A gente sabe que a maior parte da comunidade escolar é os alunos, né? Enquanto a gente tem na escola Monsenhor 50 professores, a gente tem quase que 1.000 alunos, né? Então, a grande maioria, né, do público da escola é de estudantes, e é esse público que ainda não se vacinou, né? Então, tanto esses estudantes podem contrair, como podem ser transmissores. E a gente pode ter, inclusive, uma nova onda, né? Uma nova onda, com variantes novas que estão surgindo aí, tudo. Então, eu acho assim, que fomos prudentes até agora, né? O governo tem sido prudente até agora. Não adianta ser imprudente sem ter resolvido a vacina, né? Se lutou até agora pela vacina, por que é que agora, porque está na fase dos estudantes, nós não vamos continuar lutando por essa vacina para que todo mundo tenha acesso? Então, estudante pode morrer, pode contrair a coronavírus, o importante era professor, era funcionário ser vacinado, estudante não é. Então, não vejo ainda uma forma da gente fazer esse retorno. Ah, Franklin, mas é um plano para retomada do ensino híbrido. Rapaz, se vocês vissem esse plano de retomada do ensino híbrido, como ele é complicado, não é fácil de administrar, né? O professor vai dar aula remoto e vai dar aula na escola. Então, a gente tem que ter um gerenciamento muito bem feito, né? Vai ter grupos de alunos que vão estar em casa assistindo aula remota, vai ter grupos de alunos que vão estar na escola assistindo aula presencial, grupos de professores que vão estar dando aula remota, grupo de professores que vão estar dando aula presencial. Mexe com o funcionamento de todo mundo, mexe com a estrutura de todo mundo, tanto de vocês, alunos, como de nós, professores. Não, mas dá para fazer sim, dá para fazer, mas a questão não é só isso. A questão é primordialmente a vacina, né? Dava para fazer isso aí bem mesmo, eu acredito que dava. Dá um quebra-cabeça danado, no começo vai demorar um pouco para se habituar, mas que com todo mundo vacinado, né? Não justifica a gente passar aí 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio de pandemia, e agora a gente relaxar agora no final, como a gente vê muitos acontecimentos aí de rua, né? Como se nada tivesse acontecendo, correndo sério risco todo mundo. Então, lembrar vocês que a pandemia não acabou, que vocês usem máscara, álcool gel, for sair de casa, sempre tenham cuidado, máscara lavadazinha, nova, não reutilizar por muito tempo, né? Se for essa de pano, que a gente está usando mais de pano, que é mais econômica, mais lavada sempre, não reutilizar vários dias sem lavar, e álcool sempre, nos ambientes onde você chegar, se tiver álcool, passa na mão, né? É isso, né? Essa parte introdutória, né? Primeira coisa que a semana pedagógica foi muito em cima disso, né? Dessa questão da volta. Então, por isso eu estou focando para vocês o que a gente teve nessa semana, basicamente, foi conversar como era que a gente ia retomar, né? E isso foi em todas as escolas, né? Como é que a gente vai retomar se as próprias escolas não têm condição? Ontem, no projeto que a gente gravou com os meninos da equipe que me procurou ontem, né?
para gravar sobre o ensino remoto, eu fiz uma pergunta, né? As escolas já têm pelo menos internet, já retiraram as placas de proibição de uso do celular que existiam antes, né? Então, se a escola não fez essas duas atividades básicas, se ela ainda não distribuiu internet em todo o seu ambiente para os alunos usarem, e se ela ainda não retirou a placa de proibição dos smartphones, do uso dos celulares, então nós não estamos preparados ainda e a pandemia não serviu a lição, né? É preciso que as pessoas abram a mente, né? Na semana seguinte, a semana 23, né, que foi a nossa primeira semana de aula, nós falamos sobre a divisão regional brasileira, sobre o conteúdo que vai estar no livro didático do Adalto no capítulo 5 e no livro do Monsenhor no capítulo 3 e capítulo 10. Eu coloquei aqui para vocês também, né? Das duas escolas que eu dou aula, para o segundo ano, eu distribuí o conteúdo aqui onde é que vai estar, né? Então, esse aqui é um vídeo, clicando aqui abre, né? E vai falar sobre as regiões brasileiras, mudanças nas divisões. Esse vídeo, ele traz um pouco da história do Brasil, né? Vamos dizer assim, das junções de estados, divisões de estados, né? De como um estado passou de uma região para outra, né? De como foi essa concepção, quais as características, por que esses estados mudaram de região, né? Então, é mais ou menos isso que vai abordar dentro do processo histórico de construção do Brasil, né? Quando a gente fala em regionalizar, o termo regionalizar significa dividir, né? Dividir, vamos imaginar um bolo, né? O bolo, quando você vai repartir, né? Você faz as divisões do bolo lá em tantos pedaços, as fatias do bolo, né? Para você entregar para as pessoas, né? Na regionalização, mais ou menos, você fatia o território por regiões, né? Por áreas. Mas as fatias são consideradas de acordo com as suas características, né? Então, deve-se levar em conta nessas divisões regionais características ambientais, né? E qual é o tipo de vegetação, quais as espécies nativas daquela região, né? Como é a cultura do povo daquela região, porque a gente pode dizer assim, o Brasil é um país continental, né? É um país de dimensão absurdamente grande, né? E o Brasil não é um país de uma única cultura. O Brasil é um país de várias culturas, né? De várias culturas. Então, a gente não pode dizer que a cultura do sul do Brasil é a mesma cultura do Nordeste, né? Tem diferença, né? A gente não pode dizer que a cultura do Norte do Brasil é a mesma cultura do Nordeste, é a mesma cultura do Sul, é a mesma do Sudeste. Não é. Essas regiões, elas têm diferenciações, embora tenham características incomuns, né? Por exemplo, a língua, todos nós falamos o português abrasileirado, né? Não é o português de Portugal, mas é o português do Brasil, né? O português abrasileirado, com muitas palavras que são típicas da nossa região, mas se a gente for olhar, o estado da Bahia tem palavras típicas que usa corriqueiramente, que o estado do Ceará não usa, e todos dois fazem parte da mesma região do Nordeste. Né? Então, a gente tem diferenciações de lugar para lugar, né? Na nossa própria cultura, que é muito diversificada. Né? E isso é a nossa riqueza, a nossa maior riqueza. Né? Então, na verdade, quando a gente vai falar de divisão regional do Brasil, essa história toda desse vídeo aqui anterior mostra que o Brasil já teve várias divisões regionais e que a mais usada hoje é essa baseada em 5 regiões, né? Região Norte, né? Região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste. Então, é essa a divisão, né? Tá aqui elas do lado, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Sul. São as 5 macro-regiões do Brasil. 5 macro-regiões do Brasil. É claro que essa regionalização leva em conta os limites dos estados. Veja, por exemplo, Rondônia
está dentro das características da região norte, né? Mas veja que ela está aqui emendadazinha com o Mato Grosso, a gente pode dizer que não tem nada de característica de Rondônia para o Mato Grosso, para o Tocantins, que também está dentro da região norte, para o Pará? É claro que tem, mas essas divisões também servem para melhor, vamos dizer, para melhor administração dos recursos, né? Para o político, o presidente da República, por exemplo, né, os governadores, saberem melhor gerenciar os recursos dentro dessas regiões. Então, a regionalização também é muito importante para isso, né? Divisão político-administrativa, né? Como a gente falou aqui para vocês, né? São 5 macro-regiões, mas nós temos 26 estados e um Distrito Federal, né? Então, estão aqui os 26 estados e o Distrito Federal, que tem status de estado, ou seja, o município de Brasília, que é a nossa capital, né? A nossa capital, Brasília, que é o Distrito Federal, ela é considerada para nós um estado da federação. Ela é um estado da federação. Então, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília, que tem status de estado também. Ok? Aqui as 5 regiões novamente, para que fique bem claro, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, são essas 5 macro-regiões que o Brasil é dividido e administrado politicamente, né, hoje, né? Esse outro mapa aqui traz, vamos dizer assim, as cidades maiores do Brasil, né? Aqui vocês veem que é muita informação, depois vocês podem ampliar e dar uma olhada, eu não vou ler esse mapa todo, mas ele é um mapa que traz os principais núcleos urbanos, as maiores cidades brasileiras, né? Já a gente vai entender esse mapa, por exemplo, quando a gente olha essa linha do litoral, próximo ao Oceano Atlântico, né, a gente vai ver que é onde tem, quando a gente for ver mais embaixo aqui a parte da população, onde tem mais gente morando. A maioria das capitais brasileiras, dos estados do Nordeste, por exemplo, dos estados do Sudeste, né, dos estados do Sudeste e dos estados do Sul, né, estão todas no litoral, né? Todas são litorâneas, todas são banhadas pelo Oceano Atlântico. Então, as maiores cidades geralmente são as capitais, né? São as capitais dos estados, e elas quase que todas aqui, né, nessa borda, estão localizadas na região litorânea, como é o exemplo de Fortaleza, como é o exemplo de Natal, como é o exemplo de João Pessoa, como é o exemplo de Recife, como é o exemplo do Rio de Janeiro, né? Ou seja, todas as cidades litorâneas que são capitais de estados, né? E que são grandes áreas de concentração populacional, de concentração urbana, né? Aqui a gente tem as capitais do Brasil, né? Lá naquele anterior, nós mostramos aqui os estados da federação, né? E nesse aqui as suas capitais. Então, depois vocês podem associar, né? São 26 estados e o Distrito Federal, e nós temos 27 capitais, né? Porque Brasília é uma capital também, a capital do país, né? Então, nós temos 27 capitais, 26 estados e o Distrito Federal que tem status de estado, que é a Brasília. Então, Brasília é um estado e é também a capital, né? E capital do Brasil, né? Do Brasil todo, né? Aqui um mapa do IBGE, né? De 1945, né? Ó, mostrando a divisão regional. Vejam que, por exemplo, o estado de Tocantins aqui não existia. O estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era um só aqui, ó, não tinha divisão, né? Vocês olharem para o outro mapa aqui, vocês vão comparar que aqui surgiu o estado de Tocantins e o estado do Mato Grosso foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Então, houve divisões, houve mudanças no quadro político, né? Por exemplo, aqui não tinha
alguns territórios que ainda não estavam incorporados, como o Acre e o Amapá, não faziam parte como estados, eram apenas considerados territórios, né, nessa divisão, e nessa mais recente, né, já passam, que é de 1969, já passa a ser considerado como estados, né? Então, o que é que mostra tudo isso até aqui? Mostra que as fronteiras e as divisões regionais, elas se modificam com o tempo, a partir da história, a partir dos processos que acontecem historicamente, vão evoluindo, das políticas públicas, dos conflitos, né? Porque a gente tem também, em muitos lugares do mundo, o Brasil não é um país que tenha muitos conflitos de guerra armado, né? Não se tem, graças a Deus, é um país da paz, um país democrático, mas em muitos lugares do mundo, esses mapas, tipo esse do Brasil, eles se reconfiguram de tempo em tempo, porque há invasões, chega um e toma as terras dos outros, aí o mapa é redesenhado, né? Então tem essas coisas no mundo todo. População brasileira, né? A distribuição populacional no território brasileiro, Geografia e Ensino Médio, professora Luana Lessa, ótima, essa é uma menina nova, uma professora que parece ser colega de vocês, né? Botar qualquer um de vocês aqui perto dela, dá para pensar que ela não é uma professora com capacidade de dar uma aula tal qual ela dá, né? Porque ela parece ser uma menina, né? Parece ser uma aluna ainda, mas é uma professora muito gabaritada, né? E com competência. Então, aqui também é um vídeo que vocês podem assistir, né? Que né, ela vai trazer e abordar o básico sobre a questão da população, né? População do Brasil, né? Vamos ver aqui mais embaixo um pouquinho, não vou comentar o vídeo dela todo, mas a gente vai comentar assuntos que ela trouxe no vídeo a partir do que nós vamos ver aqui nos mapas, né? Por exemplo, esse mapa, ele é de 2000. O último censo nosso foi em 2010, né? Nós temos um censo a cada 10 anos no Brasil, né? Então, 2000 teve esse censo aí. 2010 teve um outro. Agora, em 2020, era para ter acontecido o censo, mas a pandemia desestruturou muita coisa e não foi possível fazer esse censo. Lembrando que o censo demanda recursos também, investimento, né? Ontem eu estava assistindo a reportagem falando quanto vai gastar no censo, né? Que agora está em processo no Senado, né, nas vias legais aí para ser aprovado o próximo censo, né? Eu acho que vai ser feito em 2022, né? 2 anos depois, era para ter sido feito em 2020, mas por conta da pandemia, eu acredito que só vai acontecer em 2022, e a depender das discussões que estão tendo no Senado aí, na Câmara dos Deputados, para aprovação dos recursos que serão destinados para esse censo, porque mobiliza o Brasil todo, né? São centenas de agentes recenseadores que vão receber salário, né? Produção desse, né? Tem a parte burocrática do IBGE todinha, então envolve recursos, mas é um gasto desnecessário? Não. É um gasto importante? Mas é um gasto alto, que tem que se ver mesmo num período como esse de crise, onde o Brasil vem passando, né? Mas é importante se organizar para fazer o censo, porque a partir do censo que se tem um desenho mais fiel da atualidade brasileira. Como a gente já tem há quase 12 anos que esses dados não são atualizados, então fica até ruim. Às vezes a gente está falando uma coisa e 10 anos é muito tempo. Pode já ter mudado todos esses dados. Então, até nós, professores, por exemplo, dar uma aula para vocês em cima de um mapa que foi de 2000, nós já temos 21 anos, né? Quase 22 anos, 21 anos, que isso aqui foi gerado, né? 21 anos. Então, pode ter mudado já muita coisa aqui que a gente não está sabendo e o professor está falando uma besteira, né? Mas o que é que esse mapa traz? Aqui na própria legenda diz, né? Dá um número aqui de 324.379
a 1.379.787, né? Isso aqui é o número de habitantes, vamos dizer assim, nessas regiões, né? Nessas regiões marcadas dessa cor. Então, a legenda mostra de acordo com a quantidade de habitantes. Veja que, à medida que a cor vai escurecendo, vai aumentando essa quantidade de habitantes. Então, a gente pode notar que o que eu falei para vocês antes, ó, aqui no litoral, né, do Nordeste até o sul do Brasil, é onde tem mais pessoas morando, né? É onde tem mais gente morando, né? Esse mapa eu mostrei para vocês numa outra aula, né? Aqui é interessante, esse mapa mostra, esse mapa é mais recente, esse aqui, ele é de 2010, ó. Enquanto esse é de 2000, esse aqui é de 10 anos depois, né? Então é mais atual. Ele é de 2010 e ele traz o total da população indígena, né? Mostrando a população indígena. Então as bolinhas, à medida que o tamanho da bolinha aumenta, significa dizer que a comunidade indígena é maior, onde tem essas bolinhas maiores e com essa cor mais escura, né? Ó. Então veja que as bolinhas maiores com as cores mais escuras estão no norte, né? Onde a gente tem mais índios, né? Comunidades maiores de índios, né? Mas vejam que em todo o Brasil tem índio, né? A gente fica pensando, não, o Brasil não tem índio, o Brasil não tem índio. Tem sim, né? Tem sim, por todo o Brasil, por todos os estados. Vocês estão vendo, né? Ó, por todos os estados. Isso são dados do IBGE. Né? Fluxos migratórios. Né? O que é um fluxo migratório? Né? Quando a gente sai de um lugar para morar em outro, de uma cidade para morar em outra, a gente está migrando. Né? Então, os fluxos migratórios eles podem ser de emigração com E ou de imigração com I, né? Então, os fluxos migratórios podem ser de emigração quando sai e de imigração quando chega, né? Então, quem sai migra, quem sai. E quem chega, imigra, né? Imigra quem chega, com I. Então, migrantes e imigrantes, dois termos distintos, né, para determinar esses fluxos de migração. Mas as migrações, elas têm motivos, né? Vejam que, por exemplo, aqui no Nordeste, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, veja que não tem nenhuma setinha apontando para nós aqui no Nordeste. Esse mapa é de quando? Deixa eu ver aqui, não apareceu o ano dele aqui, né? Era para ter o ano aqui. É ruim quando o mapa vem sem um ano assim. Eu não estou conseguindo ver aqui o ano, mas não é muito recente esse mapa, né? Vejam que aqui as setas todas saem do Nordeste, né? Ó. Significa dizer que o Nordeste é uma área de repulsão. Então, dentro dos movimentos migratórios, além dessa parte de emigrar, que é sair, e imigrar, que é chegar, né? Tem também a questão da repulsão, as áreas de repulsão e áreas de atração. Né? O Nordeste sempre foi uma área de repulsão, uma área que manda pessoas para fora por conta das características do Nordeste, de seca, de falta de emprego, de pobreza. Então, características de indicadores sociais e também ambientais, né? Que mandam as pessoas para outras regiões. As pessoas saem muito do Nordeste para ir morar em outras áreas. Então, nós somos uma área de repulsão. Né? Enquanto que, por exemplo, algumas áreas do Norte, né, a própria Amazônia, a capital Manaus, né, por ter muitos empregos, fábricas, elas atraem pessoas. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, também são áreas que atraem pessoas, né? A própria capital Brasília, Distrito Federal, é uma área de atração de pessoas, de atração populacional, né? Então, existem áreas, o que é importante frisar, que vocês entendam aqui. Existem áreas de atração populacional, que chama a população para ir para lá,
porque oferta empregos, porque oferta melhores condições de vida, porque oferta educação, saúde, né? Então, as pessoas procuram aquela região. Existem áreas de repulsão, né? Do mesmo jeito que tem a de atração, tem a de repulsão, repulsa, expulsa, né? Repulsão populacional. As pessoas saem daquela área porque ela justamente não tem essas infraestruturas e essas condições de vida desejável, né? Aqui, lá eu mostrei um mapa de 2000, né? E aqui eu estou mostrando agora um de 2010, ó, do último censo. Esse aqui, censo do IBGE é 2010, o último censo. Vejam que a região nordeste do Brasil, aliás, a região sudeste do Brasil, é a primeira aqui, né? Ó, sudeste do Brasil, ela tem 42,1% da população brasileira. Por que é que os políticos, geralmente, para candidato à presidência da República, senadores, né? Grande parte são dessa região, né? Porque é uma região que tem quase que metade dos eleitores do Brasil, né? 42% da população, então vamos botar aí mais ou menos proporcional ao número também de eleitores. Se a gente imaginar nessas medidas, né? O Sudeste leva quase que metade dos eleitores do Brasil. E o Nordeste, 27,8%. Então, se a gente somar o Nordeste com o Sudeste, né, dá mais de 70%, não é isso? 70% do Brasil, da população brasileira, está só nos estados do Nordeste e do Sudeste. Então, menos de 30% vai estar nesses outros estados aqui todinhos, né, nessas outras regiões. Então, por isso a região Nordeste e a região Sudeste é tão importante para os políticos em época de eleição, né? Porque concentra essa enorme quantidade de pessoas e, logicamente, de eleitores, né? Nesse quadrozinho aqui, o que é que ele mostra para a gente? Veja que isso aqui é uma evolução feita pelo IBGE também, a fonte é IBGE, quer ver? Aqui, ó, fonte IBGE, é de 2007, né? Ou seja, foi um trabalho extra do IBGE, depois do censo de 2000, perto do censo de 2010, né? Mas tá antes do censo de 2010 ainda. Então, está pegando dados do censo de 2000, com certeza, né? Porque eles fizeram em 2007, né? Entre 2000 e 2007. Então, eles fizeram aqui uma estimativa. E aí eles colocaram perdas e ganhos. Os vermelhos são as perdas e os azuis são os ganhos, para mostrar o crescimento da população durante esse período, de 2000 a 2007. Então, durante 7 anos, né? De 2000 a 2007. Veja que a população aumentou em todo o Brasil, né? Pouquíssimas perdas em alguns lugares, né? A gente vê o pintadinho de vermelho é bem menos do que o pintado de azul. Nessas áreas pintadas de azul, todas essas áreas houve ganho de população, né? Como é que acontece esse ganho de população? Pelos nascimentos, né? Pelas pessoas que nascem todos os anos, né? Pelo controle da mortalidade, ou seja, diminui a quantidade das pessoas que morrem por conta de mais assistência na saúde, por exemplo, né? Então há um controle maior, há uma longevidade, uma expectativa de vida maior da população, também contribui para esse aumento, né? Ora, se as pessoas demoram mais a morrer e continuam nascendo, então aumenta, né? Então vai aumentar. E também há aquilo que a gente falou antes das áreas de atração, né? Onde tem essas bolinhas maior, Brasília, Manaus, né? Capitais do Nordeste, aqui capitais do Sudeste, né? São áreas de atração populacional, que as pessoas mudam para essas regiões, para essas áreas, por serem grandes centros, por disporem de educação de qualidade, por disporem de mais infraestrutura, de que locais mais afastados, mais interiorizados, onde a vida é mais difícil, né? Então, todos esses fatores juntos contribuem para o crescimento da população dos lugares, né? E esse gráfico mostra isso,
que a população cresceu no Brasil tudo, né? Aumentou. E vem aumentando. Aqui eu não coloquei mais mapa mental, porque já teve muita coisa para a gente ler, eu preferi não colocar, então não está ativo aqui o mapa mental, mas a frequência da semana, né? Vocês clicaram aqui para encher a frequência. Na semana seguinte, foi aquela atividade de 4 questões sobre esse conteúdo anterior que a gente conversou até agora. Então, quem não fez ainda, na semana 24, clica aqui na atividade, abre e tenta responder. Se tiver dúvida, volta lá no conteúdo, vem nessa revisão que eu vou disponibilizar depois, né? E tenta responder. A frequência da semana também, para não ficar sem frequência. A semana 25, eu coloquei um videozinho aqui, né? Vai trazer imagens, vai trazer conteúdo sobre a regionalização brasileira, 5 macro-regiões, que é o que nós utilizamos hoje, né? 3 complexos regionais, que é uma divisão que também é atual, mas que não vamos dizer assim, oficialmente utilizada, porque quem é utilizada são as 5 macro-regiões, como eu já falei antes, e temos ainda mais atual ainda, dos 4 Brasis de Milton Santos, né, que ele vai levar em conta aspectos ligados à questão da tecnologia, principalmente, do acesso à informação, à internet, aos meios de comunicação, né? Então, o Milton Santos vai falar desses 4 Brasis, porque nas regiões brasileiras também há uma diferença no acesso às tecnologias, né? O Nordeste e o Norte principalmente, é um dos estados que menos tem acesso às tecnologias, né? Mais até a falta de acesso no Norte do que no Nordeste do Brasil, né? Aqui a frequência, né? Então, vocês vão entrar e fazer. Sugiro que vejam isso aqui também novamente, é importante. Semana passada, semana 26, clica aqui, é a atividade, também são mais 4 questõezinhas que eu coloquei, que é sobre esse assunto, né, sobre o conteúdo aqui, que está nessa reflexão aqui, né, das 5 macro-regiões, dos complexos regionais, né, e dos 4 Brasis de Milton Santos. Então, vai estar aqui nessa atividade as perguntas relacionadas a esse conteúdo aí, a frequência, e a semana de hoje, né? Aqui na semana de hoje, que é justamente essa revisão que nós estamos fazendo, que nós estamos conversando aqui agora. Aqui a frequência, e aqui ainda não está disponível, porque, como eu disse a vocês, né? Eu vou... Eu vou marcar aqui, ó, né? Quando o vídeo baixar, após a gente terminar a aula aqui, vai em torno de 40, 50 minutos para o Drive carregar, então eu vou postá-lo aqui e vocês vão ter acesso, né? E aí, qualquer coisa, eu dou uma avisada lá no grupo. Pronto, vocês já podem entrar lá, que já está disponível o vídeo, vocês clicando lá em Professor Franklin, instruções e revisão. Aí vocês vão ver toda essa nossa conversa aqui novamente, quem quiser assistir, e quem não teve a oportunidade de estar aqui agora, também assistir, né? No mais, né, não esquecer de fazer as frequências, né, e agradecer a presença de vocês, dizer a vocês que não baixem a guarda para a Covid, né, continuem usando máscara, tendo as medidas de segurança, valorizem a vida de vocês e a vida dos familiares de vocês. Isso é o mais importante no momento, né? A pandemia veio para nos ensinar muitas coisas, dentre elas também usar a tecnologia, que a gente não fazia antes, né? É um marco na história, né, a utilização da tecnologia pelos professores, pelos alunos, mesmo que ainda tenhamos muitas dificuldades, mesmo que ainda passemos por dificuldades culturais, né? Eu costumo dizer que a gente começou de forma errada, né? Eu costumo dizer muito isso, que a gente começou de forma errada, porque os alunos, às vezes, nem abrir a câmera abrem, né? Mas que, mesmo assim,
tem sido de grande exemplo e aprendizado para nós esse período, né? Então, às vezes a gente vê muita reclamação, às vezes a gente só vê a dificuldade e não enxerga as possibilidades, né? Antes a gente usava o celular, os aplicativos do telefone apenas como passatempo. Hoje a gente tem o celular como a nossa principal ferramenta de trabalho, como a nossa principal ferramenta de conhecimento. Nós temos o mundo ali em nossa mão, né? Temos o mundo aqui em nossa mão. Então, uma pesquisa a gente faz de forma instantânea, uma resposta para um professor de uma atividade faz de forma instantânea, né? Uma aula que você não poderia assistir presencial, se ela for disponibilizada como vou fazer com essa, você pode ver no outro horário. E tem muitas possibilidades. Então, a tecnologia não é ruim, né? A gente precisa saber usá-la para o bem e para o desenvolvimento de todos. Ontem, conversando com a equipe que me entrevistou, né, de alunos, eu disse que a gente está num processo de aprendizagem, num processo de transformação cultural, né, aonde a gente tem que tirar as lições importantes do momento que estamos vivendo, né? Então, que vocês consigam aprender com esse momento, né, e não enxergar só as dificuldades, mas enxergar as oportunidades. O momento é, sim, de inclusão, né? O que é que nós precisamos incluir? Ao invés de ter 20 alunos assistindo aqui a aula, era para ter realmente 80, né, assistindo a aula. Então, o momento é de inclusão. E aí as estratégias para que esses 80 assistam a aula é que tem que ser repensado, né? Não, resolve tudo voltando para o ensino híbrido e botando todo mundo dentro da escola de novo, mesmo que seja sem vacina, não importa o risco. Não resolve tudo. Não resolve tudo, né? É tapar os olhos de novo para o problema. O problema é muito maior. O problema é que, culturalmente, nós não fomos instruídos para usar a tecnologia, né? Ninguém estava capacitado, ninguém estava preparado, os alunos não têm essa cultura, os professores também não tinham, né? E aí todo mundo está se inventando, né? Todo mundo está se inventando, mas a gente precisa de acertar o rumo para que todo mundo possa ter acesso, todo mundo possa aprender com esse formato também remoto. Muito boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela paciência. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês em todos os canais que vocês sabem como me encontrar. Redes sociais, o WhatsApp principalmente, né? O blog está lá, tudo disponível para vocês. Faço com o maior carinho, porque o motivo é vocês, né? Uma boa tarde, obrigado a todos.